Muito obrigado, Ricardo. Muito obrigado pelo convite. Bom dia a todos e também parabéns pela organização do curso e pelo programa, que me parece excelente. Sem mais demoras, vou então falar sobre se será o score de cálcio o melhor preditor do risco cardiovascular em prevenção primária. E aquilo que me pediram para abordar, ou as perguntas que gostavam de ver respondidas, seriam como utilizar o score de cálcio para identificar os doentes que beneficiarão de estatina e como utilizar o score de cálcio na prática clínica, nomeadamente quando pedir e, uma pergunta um bocadinho mais desafiadora, como interpretar. Gostaria de começar por dar um pequeno passo atrás e refletir convosco quais são os nossos objetivos quando tentamos estratificar o risco em prevenção primária. Queremos identificar quem é que realmente vai beneficiar das terapêuticas preventivas que nós temos para oferecer, nomeadamente de estatina, de aspirina ou eventualmente de alvos terapêuticos mais exigentes, quer em termos de colesterol, quer em termos de tensão arterial. Queremos com isso aumentar a rentabilidade das intervenções, ou seja, dirigir as terapêuticas para quem vai beneficiar delas e preferencialmente não tratar quem não vai precisar, e queremos também fomentar a adesão à terapêutica. O paradigma atual da avaliação do risco cardiovascular, como sabem, são as calculadoras de risco. Na Europa está preconizado o uso do SCORE e nos Estados Unidos tem esta nova ferramenta, esta nova calculadora que é o ISCVD. E que no fundo todas elas são semelhantes, todas usam a idade, o sexo, pressão arterial, tabagismo, o perfil lipídico e, no caso da americana, também a terapêutica, para nos dar uma estimativa do risco cardiovascular do doente. E isto é, sem dúvida, a base da estratificação de risco. Mas o meu ponto aqui é, eu acho que nós, em alguns casos, precisamos de algo mais. E porquê é que precisamos de algo mais? Porquê é que precisamos de melhores marcadores de risco? Porque se nós olharmos, por exemplo, para os dados do Registro Nacional de Síndromes Coronários Agudos, são dados de 2011, mas mostram-nos que 47% dos doentes, quando têm um síndrome coronário agudo, têm 0 ou apenas um fator de risco. E também trago aqui dados do meu hospital, uma publicação do Gustavo Rodrigues, que nos mostra que 71% dos doentes que têm um infarto com elevação de ECT como primeira manifestação de doença coronária tinham, se quiserem, na véspera do seu infarto, tinham um score inferior a 5%. Ou seja, tinham um risco moderado ou baixo. O que realmente mostra aqui os desafios que temos em termos de estratificação. E todos nós conhecemos casos de pessoas que fumam, bebem, são sedentárias, obesas e que vivem até muito tarde, e de outras pessoas que praticam imenso desporto, são aparentemente muito saudáveis, mas depois têm síndromes coronários agudos. E porquê que os scores clínicos têm um desempenho relativamente limitado? Porque apenas traduzem a presença de alguns fatores de risco para o desenvolvimento da aterosclerose. O que faz com que muitos doentes depois tenham fatores de risco, mas nunca cheguem a desenvolver a doença ou a ter manifestações clínicas. E, por outro lado, os scores não entram em linha de conta, por exemplo, com a duração da exposição. Há quantos anos é que o doente é hipertenso? Há quantos anos é que fuma? Há quantos anos é que tem dislipidemia? Nem muitas vezes com a intensidade da exposição. Por exemplo, o tabagismo, nestas calculadoras, é uma variável dicotómica. Ou fuma ou não fuma. Fumar há 1 ano ou fumar há 20 é a mesma coisa. Também não entra em linha de conta com a história familiar ou com outros fatores que são desconhecidos, mas podem ser considerados importantes para o desenvolvimento da aterosclerose, e também não entram em conta com a suscetibilidade genética. É aqui que entram algumas ferramentas ou biomarcadores que têm sido utilizados para substratificar o risco dos doentes. E uma delas é o score de cálcio. O score de cálcio não é mais que uma avaliação quantitativa do grau e da extensão das calcificações coronárias e pretende traduzir a carga aterosclerótica de um determinado indivíduo. Para fazer um score de cálcio precisamos de um aparelho de angiotac que tenha pelo menos 4 cortes. Faz-se rapidamente, eu pus aqui 10 minutos, mas é provavelmente mais ou menos mais 5 minutos do que outra coisa. E precisamos que o doente faça uma apneia mais ou menos de 10 a 15 segundos. Provavelmente até menos hoje em dia. Não é preciso qualquer preparação, não é preciso um acesso venoso, não há contraste, portanto não há alergias nem nefropatia, e a dose de radiação é mais ou menos 1 milisievert. E o resultado são estas imagens que vocês veem aqui. À esquerda, um doente que tem um score de cálcio de 0, portanto não vêem calcificação nenhuma. À direita, um doente que tem bastantes calcificações, que são ali bem evidentes a branco. Como é que se faz o processamento destas 30 a 40 imagens? Nós avaliamos o score total, que corresponde à soma dos scores das várias placas. E o score de uma determinada placa não é mais do que a multiplicação da sua área em milímetros quadrados por um fator de densidade. E quanto mais denso o cálcio em termos de unidades de Hounsfield, maior o fator pelo qual a área é multiplicada. Fazemos isto para as várias placas que encontramos
e somamos depois o valor por vaso e temos um valor total. E depois podemos e devemos também expressar esse valor não apenas em termos absolutos, mas também em termos relativos, ou seja, para o sexo e idade deste doente, qual é o percentil em que ele cai. E depois a interpretação faz habitualmente desta forma, em termos absolutos. Ter um score de cálcio de 0 quer dizer é ótimo, não há calcificações coronárias. 1 a 100 uma calcificação ligeira, entre 100 e 400 moderada, 400 a 1000 elevada, e depois algumas publicações ainda fazem uma substratificação mais de 1000 muito elevada. O que é que isto acrescenta aos fatores de risco tradicionais? Talvez a questão mais importante que se coloca e que já está, penso eu, muito bem esclarecida na literatura. E realmente o score de cálcio tem um valor prognóstico que é independente e incremental aos fatores de risco tradicionais. E como vocês podem ver aqui, tem os dentes com risco de Framingham baixo, intermédio e elevado. E, por exemplo, é claramente pior ser um doente de baixo risco de Framingham, mas ter um score de cálcio muito elevado, do que ser um doente de alto risco de Framingham, mas ter um score de cálcio muito baixo. Por outro lado, e um dado muito importante, que é importante todos sabermos muito bem, é que indivíduos assintomáticos com score de cálcio de 0 têm um excelente prognóstico. Está muito bem demonstrado na literatura e esta meta-análise até é relativamente pequena, há uma já com 15 anos de seguimento, e que mostra que a taxa anual de eventos para quem tem um score de cálcio de 0 anda à volta de 0,1, 0,2% ao ano. Portanto, estes eventos têm, de facto, um excelente prognóstico. Que implicações é que isto tem para para atribuirmos ou não a estatina a um doente? Tem muitas, porque se formos ver este estudo muito interessante, com quase 7.000 doentes, com um seguimento relativamente grande, que avaliou, de acordo com as recomendações norte-americanas, quem é que tinha indicação para estatinas, estavam recomendadas, em quem é que as estatinas deviam ser consideradas e quem é que não tinha indicação para estatinas. E aquilo que vemos é que, olhando para estes dois grupos, nomeadamente para este, em que as estatinas estão claramente recomendadas pelo score americano, vemos que 41% dos doentes têm score de cálcio de 0. O que é realmente muito. Porquê? Porque como estes doentes têm um excelente prognóstico, é fácil perceber que um evento que não vai acontecer não pode, a partir de ser evitado, não é? Podíamos dizer, mas isto são dados norte-americanos e da calculadora norte-americana. Se calhar com o score é diferente. Estes são dados do centro onde trabalho e mostram que, infelizmente, não é diferente e se calhar até um bocadinho pior a calculadora europeia. Aqui a análise foi feita um bocadinho ao contrário, foi feita em doentes que foram fazer angiotensina por suspeita de doença coronária, e aquilo que vemos é que nos doentes que têm score de cálcio de 0, portanto têm à partida um excelente prognóstico, mais ou menos metade teriam indicação para uma estatina de acordo com as guidelines europeias ou de acordo com as guidelines norte-americanas. E de facto não é que seja, digamos assim, não posso dizer que seja errado tratar estes doentes, mas podemos dizer que dificilmente será custo-efetivo. Porquê? Porque também sabemos que estes 25% da população que têm score de cálcio superior a 100 representam depois 75% dos eventos nos estudos. Ou ao contrário, se quiserem, os 47% de doentes que têm score de cálcio de 0 são responsáveis por pouquíssimos eventos. O que faz com que, se quisermos traduzir isto em termos de número necessário de tratar, o NNT, eu tenho que tratar 549 doentes com score de cálcio de 0 para evitar um evento. E como se compreende, isto é muito pouco rentável. Já nem falo em termos económicos, falo mesmo em termos quase que sociais. Então, a primeira pergunta que me foi colocada é: será o score de cálcio o melhor preditor de risco cardiovascular em prevenção primária? Portanto, seria bom termos aqui um estudo que comparasse vários biomarcadores versus a base, que é a estratificação de risco com os scores clínicos, e que identificasse qual é que saía por cima, digamos assim, qual é que seria o melhor. Esse estudo está feito, aliás até há mais do que um, este é talvez o principal, e que mostrou, como podem ver aqui na análise curva ROC, o que vem aqui a azul é o score de risco de Framingham, as outras linhas todas são outros marcadores, como o índice braço-tornozelo, como a proteína C reativa, de alta sensibilidade e por aí fora, e este que vocês veem aqui a preto é o score de cálcio calculado em cima do Framingham. Portanto, eu acho que nós temos um claro vencedor. Mas podem dizer, mas não está ali a prova de esforço. A prova de esforço também nos dá informação prognóstica importante acerca da capacidade de esforço e por aí fora. É verdade. Temos também este estudo com quase 1000 doentes, indivíduos assintomáticos ou sintomáticos de baixo risco que fizeram score de cálcio e fizeram cintigrafia com esforço e que ao longo de um follow-up médio de 7 anos, aquilo que se verificou foi
Temos aqui a estratificação dada pelo Framingham, em termos de poder preditivo. Quando juntamos os dados da prova de esforço, em termos de METs ou de Duke Treadmill Score, temos um ligeiro aumento, com certeza, mas é quando juntamos os dados do score de cálcio que o poder preditivo aumenta muito. Portanto, não há dúvida que é uma ferramenta potencialmente útil, mas em quem usar? O score de cálcio é útil sobretudo nos indivíduos de risco intermédio, pela simples razão que é nestes doentes que é mais provável que o resultado do score de cálcio reclassifique o risco dos doentes em elevado ou baixo. E, portanto, por uma simples questão de rentabilidade diagnóstica, são estes os doentes que poderão beneficiar do score de cálcio. E aquilo que vemos é, por exemplo, aqui neste trabalho, os doentes com risco intermédio, a maior parte deles é reclassificada com o score de cálcio, muitos passam para risco baixo, alguns continuam em risco intermédio, como é evidente, há de sempre acontecer, e depois alguns passam para risco elevado. Portanto, quem deve fazer um score de cálcio? Indivíduos assintomáticos, sem doença cardiovascular conhecida, com o risco cardiovascular intermédio pelos scores de risco. E, sobretudo, se estamos indecisos sobre tratar ou não tratar uma dislipidemia ou uma hipertensão arterial, que são ligeiras ou moderadas, e também nos doentes que têm relutância em iniciar terapêutica farmacológica. Não é, e eu pus ali a vermelho, não é um exame para rastreio de base populacional, não é um exame para fazer a toda a gente. É um exame para refinar a avaliação de risco cardiovascular e para individualizar a terapêutica de prevenção primária. Então, o que é que eu faço com o resultado? Tenho várias maneiras de utilizar o resultado. Uma delas é utilizar este score de risco, que é o score de risco do estudo MESA, que entra em linha de conta com os vários fatores de risco cardiovascular conhecidos e onde eu posso, se tiver esse dado, juntar o valor do score de cálcio. Esta calculadora dá-me o valor sem o score de cálcio e com o score de cálcio. E, por exemplo, neste doente, imputando o score de cálcio que era 0, eu tenho um risco de 5,8%. Se eu não tivesse o score de cálcio, eu ia achar que o risco era de 20,6%. Aqui em baixo estão dados também do centro onde trabalho, onde veem que nos doentes de risco intermédio, mais de metade passa para risco baixo. Alguns continuam em risco intermédio, outros passam para risco elevado. Dos doentes de risco elevado, a maior parte continua em risco elevado, mas há ainda uma boa fatia que passa para risco intermédio e 30% passam para risco baixo. Da mesma forma, nos doentes de risco baixo, a maior parte continua em baixo risco, alguns passam mesmo para elevado e alguns passam para intermédio. Mas reparem, aquilo que eu vos tinha dito há pouco, é nos doentes de risco intermédio que a maior parte são reclassificados. O que dizem as guidelines sobre o score de cálcio? Bom, temos duas versões das guidelines europeias, 2012 e 2016, numa era classe 2A, depois passou para 2B, sem que se perceba muito bem porquê, até porque os dados têm sido favoráveis, mas há, no fundo, guidelines para todos os gostos. Temos estas guidelines da Sociedade de TAC Cardíaca, que recomendam a estatina de intensidades diferentes consoante o score de cálcio, e claro, não dá estatina a quem tem score de cálcio de 0. Talvez as que façam mais sentido, penso eu, sejam estas guidelines australianas e da Nova Zelândia, que, reparem, recomendam score de cálcio para todos os doentes que têm risco intermédio e que, consoante o score de cálcio, se for 0, não tratar, se for 1 a 100, insistir ainda mais nas medidas de estilo de vida, entre 100 e 400, considerar tratamento, mais do que 400, tratar com aspirina e estatinas. E aqui, pela primeira vez, aparece a aspirina. E porquê? Muito por causa deste trabalho, que no fundo mostra o NNT da aspirina versus o NNH, o Number Needed to Harm. E o número necessário de tratar doentes para causar um evento hemorrágico major é mais ou menos de 442 doentes. E veem, esta é a razão porque, penso eu, a maior parte dos estudos de aspirina em prevenção primária são negativos. Porque estão cheios de doentes que têm score de cálcio de 0. Mais ou menos metade estima-se que sejam doentes com score de cálcio de 0. E nestes doentes, realmente, a relação risco-benefício é muito desfavorável. Eu vou estar a causar 4 ou 5 eventos hemorrágicos por cada evento que vá evitar. Ao passo que nesta ponta do espectro, em doentes que têm score de cálcio superior a 100, passa-se exatamente o inverso. Eu vou estar a evitar 4 a 5 eventos por cada evento hemorrágico que vai causar. Outro dado importante que começa a surgir tem a ver com o impacto do score de cálcio no início e na manutenção da terapêutica preventiva. Esta é uma meta-análise recente que mostra que, comparados com doentes que também fazem score de cálcio, mas têm score de cálcio de 0, aqueles que têm score de cálcio elevado têm uma maior probabilidade de iniciar aspirina, têm uma maior probabilidade de iniciar estatina, têm uma maior probabilidade de iniciar antihipertensor e têm uma tendência maior para manter a aspirina e para manter o antihipertensor e têm, de facto, uma tendência significativa para manter a estatina. E o que me parece ainda mais interessante
tem também maior tendência para aumentar o nível de exercício físico e para introduzir alterações na dieta. Isto porquê? Porque é completamente diferente dizer a um doente você está em risco de vir a desenvolver esta doença ou de lhe mostrar nas imagens você ainda não teve nenhum infarto, esperamos que não tenha, mas a doença já cá está. As placas estão aqui, aqui e acolá. Portanto, vamos trabalhar para que isto não dê nenhum evento. É completamente diferente. Depois, já perto do fim, o score de cálcio pode ser melhorado? Talvez sim. O que vos falei foi o score de cálcio da Gladstone, que é realmente aquilo que nós usamos no dia-a-dia, mas há a possibilidade e há investigação intensa neste campo sobre a possibilidade de melhorar ainda o valor prognóstico. Uma delas tem a ver com a densidade da calcificação. Porque apesar do score de cálcio ter este desempenho, que eu penso que é muito bom, tem provavelmente um pequeno erro conceptual, que é, como eu mostrei no início, quanto mais densa a calcificação, mais pontos isso dá. E se calhar devia ser o inverso. Isto porque há trabalhos, sabemos agora, recentemente, que há trabalhos que mostram que, sim senhor, quanto mais a área de calcificação, maior o risco, mas em relação à densidade passa-se exatamente o inverso. Quanto mais densa a placa, provavelmente mais estável ela é e menos o risco. E, portanto, aqui há provavelmente uma oportunidade de melhoria. Depois também podemos no futuro vir a contar com a distribuição regional do cálcio. Número de vasos afetados, número total de placas, se a calcificação é proximal ou distal, qual é a coronária mais afetada. Também se está a estudar a possibilidade de introduzir melhorias na aquisição das imagens, dar ainda menos radiação e eventualmente reduzir o limite de detecção para permitir identificar microcalcificações. E outro campo que está em aberto é a incorporação da calcificação extracoronária. Calcificações da parede aórtica, das válvulas aórtica e mitral, o que nos daria, digamos assim, o score de cálcio total. Com certeza que o score de cálcio tem limitações, uma delas é a acessibilidade, não é? Não há um aparelho capaz de fazer isto em qualquer esquina. Tem um custo que anda à volta dos 100 a 150 euros. Usa radiação ionizante, mais ou menos 1 milisievert, o que corresponde a 2 a 3 mamografias, mas não é um exame para se fazer todos os anos, nem pensar. É um exame para se fazer, na pior das hipóteses, de 5 em 5 anos. Depois, outro ponto que é muitas vezes apontado é a ausência de ensaios clínicos que mostrem redução de eventos com a terapêutica guiada pelos valores de score de cálcio. Isto é verdade, mas se pensarem bem, também não há nenhum ensaio clínico que mostre a redução de eventos com a terapêutica guiada pelo score ou pela ferramenta ASCVD. Portanto, apesar de úteis, os scores de risco habitualmente utilizados são imperfeitos na avaliação individual do risco cardiovascular. O score de cálcio tem, sem dúvida, um valor prognóstico independente e incremental em relação aos scores de risco tradicionais e é dos vários marcadores de risco de que dispomos o que tem maior valor prognóstico. Eu penso que isto está neste momento bem demonstrado. Poderá ser potencialmente útil nos indivíduos de risco intermédio para identificar quais realmente vão beneficiar de estatina e ou de aspirina em prevenção primária. Muito obrigado.